Câmara Municipal de Piracicaba apresenta reunião solene que concede o título de cidadã piracicabana à professora Márcia Aparecida Lima Vieira, conforme Decreto Legislativo 15 de 2023, de autoria da vereadora Raide Almeida. Márcia Aparecida Lima Vieira é natural de Cianorte, Paraná, primogênita dos trabalhadores rurais Valdeci Alves Vieira e Maria do Socorro Lima Vieira. É casada com Luiz Fernando e tem os filhos Larissa e Miguel. Sua convivência com crianças em situação de vulnerabilidade e moradores de rua foi muito frequente e acabou por despertar nela sua atenção e cuidados para com os menos favorecidos. Ainda estudante universitária, Márcia foi selecionada para participar de um importante projeto de extensão, cuja principal tarefa era formar educadores no Acre. Na universidade, Márcia começou a atuar em projetos de extensão universitária na perspectiva da educação popular. Assim, assumiu a coordenação de projetos que envolviam a formação de educadores e o acompanhamento mensal das turmas de alfabetização de adultos, em municípios com índices de analfabetismo superiores a 60%. Nessa época, Márcia passava uma semana por mês em municípios da região Norte e Nordeste. Eu conheci a Márcia em 1996, no curso de Pedagogia. E começamos a nos envolver tanto com a área que logo fomos incentivadas pelos nossos professores a começar a substituir o curso de Pedagogia. E para isso a gente precisaria fazer o mestrado. O professor Elias Boaventura, então, foi alguém assim muito marcante na nossa vida, porque ele acreditava em nós e nos estimulava a ter coragem de dar o próximo passo. Havia uma preocupação da minha parte muito grande com a formação do outro, com a formação humana do outro. Mas a Márcia, ela tinha um olhar para a educação popular que saltava os olhos. Então, acho que a gente se complementava muito e eu aprendi muito com ela. E para mim, então, é uma trajetória de vida com a Márcia de quase 30 anos, assim. A gente construiu a nossa história junto, acompanhei cada passo da Márcia. E é por isso que eu reconheço o quanto ela merece esse título que vai ser designado a ela, porque é uma pessoa que lutou pela educação popular, pela situação de moradores e de crianças de rua, de situação de vulnerabilidade social. Márcia desenvolveu projetos em quase todos os estados, com destaque para o Piauí, Bahia, Pernambuco e Amapá. Esses projetos foram premiados internacionalmente pela Unesco e levaram a professora Márcia a atuar em Moçambique, com o mesmo propósito de alfabetização de adultos, mas numa realidade completamente distinta, já que lá a língua portuguesa não é a língua materna, mas uma segunda língua. Como fruto desse projeto, Márcia recebeu do governo federal em 2001 uma condecoração como oficial da Ordem do Rio Branco, pelos relevantes trabalhos prestados representando o país em Moçambique. Parte desses importantes projetos foram desenvolvidos pela professora Márcia no Núcleo de Estudos e Programas em Educação Popular da Unimep e contribuíram dentro da universidade para o debate sobre desigualdade social e exclusão, além de estimular o compromisso máximo dos professores e alunos com a educação para todos. Eu conheci a Márcia no ano de 2006 como estudante do curso de Pedagogia da Unimep. E depois de um tempo eu fui ser estagiária no NEPEP, que era um núcleo de educação popular. E ali eu conheci a Márcia, conheci o professor Francisco Romero e trabalhei especificamente num programa que chamava Pronera, que a Márcia coordenou, que era um Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. E aí ali, trabalhando com EJA, educação de jovens e adultos, nesses espaços, a gente ia até os assentamentos com ela e ela nos explicando muito sobre a educação popular, sobre como fazer educação em qualquer espaço, independente da estrutura, sobre a importância de numa troca de relações, onde você mais aprende do que ensina.
né? E aí a gente ia nesses espaços e entendendo. A Márcia, ela faz a gente entender a educação na prática com as ações dela, né? Ela consegue tirar essa teoria. E essa experiência foi um divisor de águas na minha vida. Depois ainda fui para o mestrado, por incentivo dela. Ela participou da minha banca exatamente porque ela vive o que ela faz. Então eu sou uma pessoa muito grata a isso, e é por isso que em todos os espaços que ela for atuar, com certeza vai dar certo, porque o ser humano está sempre na frente de qualquer outra situação. Mestre e doutora em educação, Márcia é referência no campo das políticas públicas e educação de jovens e adultos, voltando-se com afinco sobre a complexa relação entre analfabetismo e pobreza. Afinal, como define a professora, as pessoas não são pobres por serem analfabetas. São analfabetas por serem pobres. Eu tive a oportunidade de conhecê-la profissionalmente. Ela veio trabalhar aqui em Piracicaba, removida, como diretora da escola João Guidotti. E com aquela tensão inicial, desconhecido, pessoas diferentes, nós temos algumas diferenças ideológicas, contudo, acima de tudo, nos descobrimos com uma grande similaridade. Nós temos uma paixão muito grande pelos alunos, pelas crianças, pela educação. E a gente uniu forças nesse trabalho, desempenhando muita coisa em prol dos nossos alunos. Márcia é extremamente dedicada na área de direitos humanos, na área de propiciar ao aluno as melhores condições possíveis para o ensino-aprendizagem. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou amigo pessoal dela, que sou um admirador do seu profissionalismo e que a Márcia para sempre vai estar no meu coração, tanto a pessoa Márcia como a professora Márcia. É um prazer trabalhar com você. E o orgulho que eu senti quando você também foi homenageada em São Paulo como uma diretora de referência do nosso estado, não tenho palavras para dizer. Era a quarta série, terceira para a quarta série, foram 2 anos com ela, numa classe que eu me lembro que foi uma classe de aceleração. Nessa época, adolescente, né, morando em periferia e tal, a gente acabou tendo algumas escolhas meio difíceis, né? Em algum momento, né, nessa época que eu estudava com a Márcia, eu acabei tendo esse desabafo com ela, por conta de que ela era uma pessoa muito fácil de lidar com a adolescência e tinha uma forma diferenciada para trocar ideia com os alunos, né? Eu me lembro que a gente fez um teatro, né, falando, né, sobre adolescentes, sobre os adolescentes, sobre álcool, droga e assim por diante. E eu me lembro que ela me pegou para estar ajudando. Eu lembro que eu virei do time dela para poder estar orientando outros alunos. Inspiração para seus alunos e alunas, Márcia nos ensina que ser educador é, antes de tudo, demonstrar seu amor ao mundo e às pessoas, apostando num futuro muito melhor pelo que herdamos de nossos antepassados, pelo que construímos hoje e pelo que seguirá sendo realizado amanhã. Bom, eu como esposo da Márcia, eu conheci ela há 25 anos, é uma excelente pessoa, uma companheira que eu tenho a honra de ter ela como companheira, uma ótima mãe e agora também está sendo avó dessa princesa aqui, que ela conquiste muito mais do que ela já vem conquistando, que ela é uma pessoa merecedora e é um exemplo de pessoa a ser seguido. Eu gosto muito de ser o filho da Márcia, minha mãe, porque ela me ensina muitas coisas. Eu amo ela e eu também acho que ela mereceu muito esse prêmio. A gente tá aqui hoje fazendo essa surpresa pra minha mãe, eu e Linda, e a gente veio aqui pra agradecer. Eu vim agradecer a minha mãe por tudo que ela fez por mim a vida toda, por todos os ensinamentos. Ela sempre foi uma mãe extremamente dedicada, uma profissional muito, muito batalhadora. E eu cresci vendo ela como um exemplo, né, de mulher, um exemplo de profissional e um exemplo de mãe também. E é o que eu espero ser para Lilizinha também, uma ótima mãe, assim como ela foi para nós, como ela é um espelho para nós e também para a sociedade. Esta é a nossa homenagem à professora Márcia Aparecida Lima Vieira, a quem teremos a honra de reconhecer como cidadã piracicabana.
Com muita alegria, me sinto honrada de estar aqui nesse momento para dizer para você o quanto você faz a diferença na nossa cidade, nas nossas pessoas e você fez na minha vida. Muito obrigado, Márcia. Obrigado em nome de todos os jovens de Piracicaba. Esta é a reunião solene que concede o título de cidadã piracicabana à professora Márcia Aparecida Lima Vieira, conforme Decreto Legislativo 15 de 2023, de autoria da vereadora Raide Almeida.